A gente acompanha um momento do Brasil em que se fala muito sobre radicalização, sobre dúvidas em relação aos rumos econômicos do país e também incertezas sobre o futuro, né? Questão dos poderes cruzando algumas linhas. Como é que o senhor avalia o atual momento? O Brasil tem uma boa condução? Olha, eu acho o seguinte, há alguns equívocos na condução atual. O primeiro deles, você mencionou polarização, e eu sempre digo que polarizar ideias, não é? Discutir ideias, discutir sistemas, discutir programas, é extremamente útil para o país, porque a democracia é isso, é um embate de ideias. O que existe no Brasil não é uma polarização de ideias, um embate de ideias, é uma radicalização de posições pessoais, não é? O que é péssimo para o Brasil. Então, eu acho que se nós conseguirmos, por exemplo, eu tenho falado muito sobre a hipótese de que nas próximas eleições não seja de nome contra nome, mas de programa contra programa. E se apresentarem, eventuais candidatos, apresentarem programas para o país, é uma homenagem até ao eleitorado, porque o eleitor, eu vou ao programa, digo, bom, estou de acordo com isso daqui, quem é que representa? É fulano, eu voto em fulano. Você melhora as condições do país. Então, neste momento, o que eu posso dizer a você, não está sendo útil essa radicalização que existe no país, né? E haverá um cenário, uma leitura de cenário para 2026 que possa propiciar, então, esse lançamento de vários planos? Há quem diga que muitos candidatos poderiam fragmentar, de repente, um espectro político. Mas você sabe que é interessante, eu tenho observado, e tenho naturalmente conversado, porque me procuram os vários governadores dessa nova safra de governadores, que é muito boa. São pessoas jovens, né? E muito preparadas, que fazem bom governo nos seus estados. E todos eles, em princípio, são quase pré-candidatos ao governador. Eu suponho que, ao longo do tempo, eles vão se unir, porque o pensamento deles é o mesmo, talvez elaborem um grande programa para o país e escolham um nome que vá representá-los, né? Como de outra parte, olha, veja bem como seria útil se você tiver um grupo dessa natureza, depois tiver um grupo aqui que também apresente um programa e um grupo aqui que apresente outro programa. São 3 programas para o país. Imaginou você, eleitora, Rafaela, podendo escolher entre programas e não entre nomes, seria uma evolução estupenda no nosso país. Acho que há condições para isso. Nossa. Acho que a pregação é importante. O que nós estamos fazendo aqui, de alguma maneira, é pregar essas ideias, né? O senhor, inclusive, já conversou de forma particular e com muitos desses nomes que se apresentam. Claro que eu tenho que perguntar do nome do Paraná, do Ratinho Júnior, e como o senhor vê essa viabilidade para que ele se torne um candidato à presidência da República eventualmente. Olha, eu conversei, como você lembra bem, os governadores muito delicadamente me procuraram para pedir conselhos, etc. Evidentemente que eu dizia a eles, e foram 5 os que me procuraram, né? Eu disse, olha, vocês sabem mais do que eu. Agora, o que eu acho é que vocês poderiam formular um programa para o país. O Brasil carece, fala de projeto. Você, no sistema atual, você não sabe qual é o projeto do governo. E eu aqui recordo o meu governo. O meu governo foi razoavelmente bem, porque eu tinha um programa, eu tinha ponte para o futuro. Então, a queda dos juros estava lá, a recuperação do PIB estava lá, a queda da taxa Selic estava lá, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não é? A recuperação das estatais estava lá no meu programa. E olha, foi 2 anos e meio de governo. Quem assumir agora vai ter 4 anos, no mínimo. Então, eu acho que há a possibilidade de oferecer um programa que seja convincente para o eleitorado. E, volto a dizer, seria uma maneira de elevar o debate político no país, né? O senhor respondeu muito diplomaticamente, mas vou pôr uma pimenta aqui na nossa conversa. Os nomes, eventualmente, né, como eu mencionei aqui, do Ratinho Júnior. Por enquanto, o senhor prefere não mencionar ou tem alguma avaliação sobre como vem essa costura? Olha, eu acho o seguinte, bom, primeiro não houve exatamente, digamos, pretensiosamente, uma costura. O que aconteceu foi que cada governador me procurou em momentos distintos. O primeiro até foi o Ratinho Júnior lá do Paraná, né? Procurou, depois o Caiado conversou comigo, depois o Zema, depois o Tarcísio, depois o Eduardo Leite, e depois estive aqui em Mato Grosso do Sul com o Riedel, que estava muito entusiasmado com essa ideia dos governadores terem um programa, né? Eu não sei se consegue isso, porque há uma questão muito pessoal aí de cada governador. Eu não sei se eles estão dispostos a fazer uma coisa coletiva. A única coisa que eu acho é que seria útil para o eleitorado e útil para o país, se eles chegarem a isso. E olha, vou dizer a você, qualquer deles, pelo governo
muito útil, como faz aqui o governador de Santa Catarina, o governador Jorginho, né? Eu acho que todos eles têm condições para dirigir o país. Vai depender das circunstâncias eleitorais e do convencimento que tenham entre eles. Porque se eles estiverem unidos, vai ser uma força extraordinária. Né? E a partir do momento em que começou essas conversas, naturalmente o senhor é procurado por ser um ex-presidente de muito prestígio, ter, né, a leitura de ser um grande conselheiro e conciliador. Algumas reações, é claro, apareceram, no sentido de que não haveria uma direita, uma chamada direita sem o nome de Jair Bolsonaro. Existe uma direita sem Jair Bolsonaro no Brasil, ex-presidente? Olha, eu vou dizer uma coisa a você, com muita franqueza. Eu tenho certa, vamos dizer, a rejeição aos rótulos. Eu acho que ser de esquerda, direita, centro, é coisa que caiu com o Muro de Berlim. Quando caiu o Muro de Berlim, esses conceitos caíram. Eles subsistem para efeitos eleitoreiros. Eu dou sempre exemplo muito trivial. Você vai ao sujeito que está passando fome e pergunta para ele se ele é centro, direita, esquerda, quer um pão. Vai ao desempregado, eu quero emprego. Vai ao empresário, eu quero financiamento, não quero muito tributo. As pessoas querem o resultado. E é o resultado que funciona. Não é mais se é de esquerda ou de direita. Aliás, ainda ontem eu mandei um artigo, eu escrevo de vez em quando para o jornal Estado de São Paulo, e mandei um artigo com o título seguinte, Meio Ambiente sem Ideologia. Por que eu digo isso, Rafaela? Porque o meio ambiente é uma coisa importantíssima para o país. Todos os brasileiros, sem exceção, têm que cuidar do meio ambiente. E agora, como se ideologizou esse tema, o que se divulga é o seguinte, a chamada esquerda é a favor da manutenção e a chamada direita, entre as quais se inclui agricultura e agronegócio, é pela destruição. É falso isso, é mentiroso. Nós temos que combater esses pré-conceitos, porque, na verdade, eu tomo a ideia de meio ambiente, importante para o país. Todos devem trabalhar, não devem ideologizar esse tema. Eu creio, e isto leva também uma certa ideia de moderação, de equilíbrio, de temperança. E eu acho que o país está começando a se preparar para que em 2026 a moderação prevaleça ao invés da radicalização. Presidente, essa semana, inclusive, a gente acompanhou falas do atual presidente Lula sobre a sua escolha do seu vice, Geraldo Alckmin, né? E ele chegou a dizer que escolheu Alckmin pelo quesito confiança, para evitar o que seria supostamente um efeito Temer. Como é que o senhor recebeu essa declaração? Coitado, eu tenho pena dele, viu? Pena porque eu sei que ele fala isso, se me permite a expressão, da boca para fora. Eu sei que ele fala isso para agradar alguns setores do PT. Não é? Porque ele sabe o que eu fiz no governo. Não é? Um dia até ele disse que ele estava no Uruguai, no Paraguai, não sei onde, e disse que eu destruí tudo que o PT fez. Eu, de fato, tanto ele falou, que eu fui obrigado a lançar uma nota. Ele disse, de fato, eu destruí tudo que o PT havia feito. Ou seja, eu destruí os juros altos, eu destruí a inflação alta, eu destruí, fiz as reformas fundamentais para o país, não é? De fato, eu destruí tudo que o PT fez. Mas, se foi golpe, até tomei a liberdade de dizer, foi golpe de sorte, porque o país cresceu no meu governo. A gente tem passado momentos muito críticos em relação à gestão atual. Como é que o senhor tem avaliado essa nova gestão, esse terceiro mandato do presidente Lula? O senhor acredita que ele tem mais errado do que acertado ou, de fato, ele tem tido dificuldades para conduzir o país? Eu acho que há alguns equívocos, sabe? O primeiro equívoco é não ter um projeto para o país, porque nada melhor para o brasileiro, para o eleitor, do que saber, olha, esse governo assumiu e vai fazer isto. 4, 5, 6, 7 pontos fundamentais. Eu acho que falta um pouco isso. Você veja, de vez em quando se diz assim, agora vamos criar o imposto sobre operações financeiras. E daí vamos recuar do imposto sobre operações financeiras. Agora vamos estabelecer uma nova tabela do imposto sobre a renda. Daí começa um debate muito grande, coisas que, na verdade, e aqui vai mais um ponto, acho que falta um pouco de diálogo mais efetivo com o Congresso Nacional. Porque o presidente da República não manda em tudo por conta própria. Ele depende do Congresso Nacional. Eu fazia muito diálogo, até eu nasci, eu cresci no Congresso Nacional, né? Na Câmara dos Deputados. E eu acho que o diálogo é fundamental. Não sei se tem havido esse diálogo. Acho que não tem. E aí, penso eu, afirmo até com convicção, que é um equívoco.
Não ter a maioria no Congresso pode ser um desses desafios que o presidente enfrenta nesse quesito, exatamente porque o senhor já foi presidente na Câmara, já foi deputado federal, foi presidente da República e se tornou uma das principais lideranças do país. O senhor acredita que essa dificuldade em construir uma base sólida, ou pelo menos uma base de apoio, pode prejudicar muito também lá na ponta, em especial o cidadão? Eu acho que pode, pelo seguinte, porque, na verdade, no Congresso, e na relação com o Executivo, tudo transformou-se um pouco na base da barganha, coisa que não houve no meu governo. No meu governo eu tinha uma boa base afirmativa, né, que apoiava o meu governo, daí porque eu pude fazer as reformas que eu fiz, eu não tinha dificuldade nenhuma com o Congresso Nacional, né? E eu acho que isto prejudica o país, sabe, essa briga, pelo menos o que se divulga, e veja que se alardeia muito, uma disputa entre Executivo e Legislativo, não é útil. Você tem as naturais funções do Legislativo, as naturais funções do Executivo, não é? Você precisa obedecer esses quadrados constitucionais que são definidos previamente pelo texto da Constituição Federal, né? Então eu acho que esta falta de diálogo prejudica a relação entre poderes, em consequência prejudica o país. O senhor falou, cada um respeitar o seu quadrado. Hoje a gente observa interferências de diversos poderes, seja judiciário, executivo, legislativo. Há um conflito de entendimento hoje? Não, o que eu vejo é o seguinte, com muita franqueza, aqui eu entro num outro tema, que é o seguinte: eu percebo que nos dias atuais o Congresso assumiu muito do orçamento. Não só aprova o orçamento, como distribui uma boa parte dele. Tem as emendas impositivas, emendas de bancada, emendas de comissão, emendas do relator. Então tomou muito conta do orçamento, primeiro ponto. Segundo ponto, eu verifiquei ao longo do tempo que, vez ou outra, aliás não poucas vezes, o Legislativo chama setores da nacionalidade, por exemplo, o setor de saúde, de plano de saúde, uma ocasião foi chamado pelo presidente da Câmara para fazer um grande acordo nacional. Essa é uma atividade tipicamente executiva. No outro momento, o Congresso, o Senado Federal chamou, acho que uma parte do setor financeiro, para um grande acordo nacional. Atividade tipicamente do Executivo. Isto me leva à convicção, e aqui entro num tema, não sei se posso falar disso agora, que é a minha tese, a tese do semi-presidencialismo, né? Quer dizer, eu acho que o Congresso foi assumindo tais e tantas funções que não é improvável que, num dado momento, já que você tem o controle do orçamento, você também tinha a responsabilidade pela aplicação daquelas verbas orçamentárias. Porque hoje o Congresso recebe as verbas e não tem nenhum compromisso com a governabilidade. Se você estabelecer um sistema semipresidencialista, ele detém as verbas, distribui as verbas, mas responde pela execução do desempenho dessas verbas, né? E aqui eu teria que fazer uma longa exposição para mostrar o que é semipresidencialismo, mas eu acho que talvez se pudesse caminhar para isso, e esta seria, a meu ver, a grande reforma político-institucional do país, né? Presidente, a gente falou ali no início da polarização, o senhor automaticamente já citou que não concorda muito com esse termo, mas de fato existe uma divisão e uma disputa muito grande política. O senhor acredita que Jair Bolsonaro possa concorrer em 2026 ou talvez ainda cogitar a possibilidade de uma reeleição do presidente Lula? Aí é difícil dizer, viu? Primeiro, não sei se o Lula vai ser candidato. Muitos dizem que ele poderá não ser candidato, né? Aí é difícil dizer. E segundo, o ex-presidente Bolsonaro está dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque se ele for inelegível, não poderá sequer candidatar-se, não poderá disputar as eleições. E acho que ainda, com muita franqueza, é muito cedo para um palpite mais concreto, mais definitivo, né? O volume de investigações, ações e tudo que corre em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, isso pode dificultar muito o processo eleitoral para ele, na sua visão e na sua experiência também no campo político e jurídico? Aí depende do exame dos autos, né? O que eu ouço dizer é que há muita prova, mas evidentemente agora vão surgir as contraprovas, porque você sabe que o processo penal, ele começa efetivamente depois do recebimento da denúncia. Depois da denúncia começa o processo penal. E recebida a denúncia, feito o interrogatório, como foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, é que vem a defesa, né? É preciso ver o que é que a defesa vai alegar em relação a tudo isso. Difícil prever o que vai acontecer. Terceira via. O senhor defende a terceira via? O senhor acredita nela? Ou de fato pode se consolidar entre direita e esquerda, mesmo a gente tendo essas questões discutíveis? Eu acredito numa via de moderação.
numa via de equilíbrio, numa via de temperança. A sensação que eu tenho, posso estar equivocado, é que o povo brasileiro se cansou dessa radicalização, desse embate, digamos, cruel entre pessoas e entre grupos. As pessoas querem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de moderação. Não vou chamar isso de terceira via, mas vou chamar de uma coisa temperada, uma coisa que pode dar resultado em função da moderação. E aí pode surgir um nome novo no cenário nacional que se realmente consolide? Ou novo, alguém que já ocupa posições, governadores. Eu acabei de dizer que há uma safra de governadores muito, muito produtiva, toda ela, né? Jovem e produtiva. Então não é improvável que um deles ainda possa sair candidato, portanto ele já é da área política, não é? Não seria uma novidade nesse sentido. Acho que surgir um novo nome fora daqueles que já estão, seja nos governos estaduais ou mesmo no governo federal, acho um pouco complicado. Desses estaduais, vamos lá, nós temos então alguns que se propagam, que é Ratinho Júnior, que o senhor já conversou, temos Romeu Zema, de Minas Gerais, que tem se destacado por uma gestão considerada eficiente, nós temos também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que embora tenha dito que não, há também uma discussão de que seja para ele não se expor nesse primeiro momento, mas a gente também não pode esquecer que pode surgir um nome de um governador como Jorginho Melo, por exemplo. Sim, claro, claro. Aliás, eu acrescento o Jorginho Melo, acrescento o Helder Barbalho, é uma turma de governadores de uma eficiência administrativa, político-administrativa extraordinária e talvez não vinculada a esses critérios de radicalização, ao contrário, vinculadas a um critério de moderação. Todos eles. Aí, confesso a você, aquele que for escolhido, e eu espero que haja, volto a dizer, uma conjugação desses governadores, para também não sair 4 ou 5 candidatos, porque daí atrapalha tudo, né? Talvez eles pudessem fazer uma unidade, lançar um nome, imagine um nome com apoio de 6, 7 ou 8 governadores, teria um prestígio extraordinário. É possível que isso venha acontecer, né? Antes de nós encerrarmos nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouco da economia atual. A gente tem visto o governo se debatendo com programas sociais, tentativas de acordos com o Congresso para minimizar os impactos da inflação, da taxa Selic, ou seja, num cenário global interno do Brasil que realmente tem afetado direto a população. E uma população que tem tido dificuldade de acessar muitos serviços, muitos produtos, até mesmo fazer a compra básica. O que o senhor vê, ou vislumbra para esse futuro breve, talvez antecipando as eleições, porque a gente não pode esperar até a próxima gestão, para essa parte da população, mas uma forma eficiente do governo encontrar um caminho para, talvez não solucionar, mas amenizar, porque o tempo é muito curto? Eu acho que é reduzir os gastos públicos, viu? Você sabe que no meu governo eu fiz um teto para os gastos públicos, né? Isto com que objetivo? Com o objetivo de diminuir a dívida pública. E foi isso, aliás, que permitiu a redução dos juros. Você se lembra que nós estávamos com 14,50, nós entregamos com 6,50. A inflação estava em 2 dígitos, nós entregamos com 2,75. E eu acho que esta equação referente a um teto para os gastos públicos pode ajudar o governo. E eu não vejo a aplicação desse teto. É interessante, até constato uma coisa curiosa. Quando você aumenta os juros, é para evitar a inflação. Mas o que tem acontecido hoje é o seguinte: os juros aumentam e a inflação não cai, não é? Nós, quando nós diminuímos os juros, foi porque também caiu a inflação, não é? Então eu vejo uma certa contradição que também me parece uma certa falta de credibilidade. A economia precisa ser crível. Se ela for incrível, não crível, não é? Cria problemas. E o incrível significa a falta de credibilidade. Acho que isso é que o país precisa.